Olá a todos, sejam bem-vindos à Economia para Todos e no último programa debatemos se valeu efetivamente a pena a austeridade. Hoje, na companhia do ex-professor Jorge Bateira e do professor Paulo Mota, vamos compreender que tipo de políticas económicas poderiam ter sido implementadas para evitar a austeridade e o que é que hoje pode ainda ser feito. Olá a todos, sejam bem-vindos. Começaria então por dirigir a palavra ao professor Paulo sobre esta matéria. Relativamente às medidas que deveriam ter sido aplicadas após o eclodir da crise financeira em 2007 e, sobretudo, após a falência do banco norte-americano Lehman Brothers, o que a teoria económica standard diz que se devia fazer, aliás, o que é ensinado nas faculdades e o que consta dos manuais, é algo precisamente ao contrário do que foi aplicado, sobretudo a partir de 2010, com as tão chamadas medidas de austeridade. E o que os manuais dizem é que as medidas standard é precisamente política monetária expansionista e, no caso da crise ser uma crise mais severa, é possível que a política monetária se esgote com a descida das taxas de juros para patamares muito próximos de zero, o que requer a aplicação também da política fiscal expansionista. A política fiscal expansionista traduzida no aumento da despesa pública, sobretudo do investimento, e eventualmente uma diminuição dos impostos. Isto é o que prevê a teoria standard. Ora, como é que isto pode ser aplicado num contexto em que o país já tem um nível de endividamento elevado, sendo que o critério relevante é a dívida pública em percentagem do PIB? Pode ser feito com financiamento monetário. Portanto, há aquela pergunta de senso comum que é, ok, muito bem, investimento público, mas de onde é que vem o dinheiro? Ora, a resposta é: o dinheiro vem do nada. O Banco Central dos países desenvolvidos cria a base monetária, que depois está precisamente, como o nome indica, na base da criação da moeda, cria a base monetária a partir do nada. É um mero registro contabilístico e é uma responsabilidade que é criada sobre si próprio, que não é resgatável e a qual neste momento não tem associado juros. Portanto, a taxa de juros associada às reservas bancárias, no fundo constituindo a base monetária, são zero. Por isso, à resposta de onde vem o dinheiro vem do nada. Qual é as consequências? De facto, se o Banco Central implementar esta política de uma forma sistemática, mesmo depois da economia recuperar, o financiamento monetário pode originar inflação a longo prazo. E por isso, o limite para este financiamento monetário, que pode ser indireto, como o Banco Central Europeu até vem fazendo a partir de 2015 com a política de quantitative easing, o limite é precisamente a perda de confiança na moeda por parte das pessoas e o início de um processo de inflação. E por isso, termos mais ou menos resolvido o problema de onde é que vem o dinheiro para o financiamento público. Quer dizer, o Banco Central pode ajudar os Estados que fazem parte da zona euro comprando, por exemplo, obrigações do Tesouro. E de onde é que vem o dinheiro para comprar obrigações do Tesouro? É um registro contabilístico criado pelo Banco Central a partir do nada. E a relação com os credores não pode ser agilizada de outra forma? Qual é a vantagem? Uma das vantagens deste processo é que, ao assegurar a procura das obrigações do Tesouro, o Banco Central está, no fundo, a garantir que as taxas de juros associadas ao financiamento do déficit público seja contido. Portanto, as taxas de juros podem se manter relativamente baixas e isso vai também trazer benefícios para a economia na forma de taxas de financiamento das empresas relativamente baixas, o que poderá depois também até potenciar um certo investimento privado. Que tipo de financiamento público? Depois já dou a palavra, mas só para encadear o raciocínio. Que tipo de investimento público? Outra pergunta que se costuma também levantar é: isso do investimento é muito bonito, mas isso não foi o que já foi feito no passado com maus resultados? Bem, primeiro, creio que o argumento é mal avançado, porque, por exemplo, numa empresa, ninguém diz que as empresas não devem investir, porque algumas no passado investiram e correu mal. Portanto, esse não é um argumento. Dizer que
Ok, mas isso já foi feito no passado, se foi feito com investimentos públicos não rentáveis, o que deve ser feito são investimentos públicos rentáveis. Estamos a falar de quê? Muito fácil. Podemos ir ao Plano Juncker, Plano de Investimento para a Europa, lançado pela Comissão Europeia, onde está lá plasmado as áreas estratégicas onde os Estados deverão incidir o investimento. Que áreas são essas? Infraestruturas estratégicas, nomeadamente tecnologias digitais, transportes, energia, educação, formação e investimento em sistemas de desenvolvimento e inovação, a expansão das energias renováveis e eficiência na utilização dos recursos, apoio às pequenas e médias empresas e investimentos no domínio do ambiente. Portanto, há a pergunta de onde é que vem o dinheiro. Temos esta resposta, do nada. Que a inflação não é plausível neste momento. E há a questão em que áreas é que a gente deve investir. Será que é outra vez no botão? Não, não é. Temos aqui as áreas estratégicas que a própria Comissão Europeia preconiza. Jorge, partilha do posicionamento ou perspectiva de forma diferente as soluções? Eu partilho da base que a política monetária, evidentemente, não chega para resolver o problema. E, tanto assim, não chega que a gente não vê a zona euro a crescer de forma eufórica, apesar das taxas de juros, até se terem tornado negativas, em algum caso, no caso da dívida alemã, por exemplo, e até da dívida portuguesa, creio que em dado momento também taxas negativas. O que isso quer dizer é apenas que há, de facto, uma intervenção do Banco Central aí. Mas as pessoas só investem, só vão ao banco pedir emprestado, se tiverem perspectivas de que vão vender. E para ter essa perspectiva, têm que antecipar uma evolução da economia que seja relativamente favorável para arriscarem. Ora, o que está a acontecer é que os bancos, mesmo tendo acesso a recursos financeiros muitíssimo baratos, não estão a conceder grande crédito às empresas industriais, àquelas que são os chamados bens transacionáveis, que concorrem com os bens produzidos por outros países. Trata-se também de uma gestão de expectativas. Em parte é, e o governo atual geriu um pouco essas expectativas, injetou um pouco de confiança na economia ao devolver poder de compra, no fundo fez um pouco de política orçamental, devolvendo poder de compra, subindo o salário mínimo, etc., mas manifestamente insuficiente. Falando um pouco à volta da Europa como um todo, o que acontece é que os bancos estão, sobretudo, a ou usar o dinheiro em bolha imobiliária, como está neste momento a acontecer em Portugal. Claramente o modelo dos bancos neste momento é o negócio outra vez do imobiliário, de algum crédito ao consumo e cobrando taxas sobre os depósitos. Portanto, comissões por tudo e mais nada. E, portanto, não se está a ver grande saúde neste modelo, apesar de o dinheiro estar barato. Portanto, o que é que está a fazer falta? Claramente, a política orçamental tinha que ser uma política audaciosa, que avançasse com investimento em força, onde o país precisa. Mas não estamos a ver isso. Porquê? Temos os déficits, temos o pacto, que a gente chama de tratado orçamental, e o respeito por isso. Qual é a lógica? É que o Ministro das Finanças diz, e com alguma razão, é preciso conquistar a confiança dos investidores. E isso significa déficits baixos. Portanto, corte no investimento. Estamos tramados, enquanto estivermos dentro deste quadro institucional, nós não temos grande margem de manobra para poder crescer e gerar emprego à escala do que precisamos. O Paulo mencionou um conjunto de setores que potencialmente poderiam ser dimensões estratégicas para garantir alguma sustentabilidade financeira para o país. Que setores é que também diria que seriam importantes de focar? Eu aceitaria todos os que ele mencionou e que vêm de orientações da União Europeia, mas acrescentaria o seguinte: nós, para avançarmos nas novas tecnologias nós precisamos de ter uma indústria que peça, que faça procura desses serviços. Nunca as novas tecnologias produziram grande impulso sem articulação com a indústria. Ora, nós não estamos a produzir
industrialmente. Nós desindustrializamos-nos ao longo destes anos do euro e agora estamos com grande dificuldade em ter procura para a investigação e desenvolvimento que temos. Temos demasiada investigação para pouca procura do lado empresarial. E depois há toda aquela gente que não tem qualificações e que ficou desempregada. Estou-me a lembrar das costureiras do Val do Ave, estou-me a lembrar de muita gente ligada às indústrias tradicionais com baixíssimas qualificações, escolaridade, e que também são gente, também são cidadãos. Também merecem que a gente olhe para eles e lhes digamos: vocês têm futuro. E, portanto, há empregos com utilidade social a criar. Eu não estou a falar das IPSS, de uma esmola, de assistencialismo. Estou a falar de um programa de empregos criado com financiamento público para essa gente, com um perfil adequado, ligado com as entidades regionais e locais, entidades do desenvolvimento regional e local. Isso, confesso que é algo que não está a ser pensado. Dá-me um bocado de ideia que, esgotado o tempo do subsídio de desemprego desta gente, estão largados por conta. E é por isso que as estatísticas do INE os contam como desencorajados. Pois, saíram do mercado de trabalho, já não procuram e dependem dos outros, dependem da família. Enfim, eu penso que nós devemos a solidariedade a essa gente. Bom, em relação a este financiamento de um programa de criação de empregos para as pessoas com baixíssima qualificação, eu julgo que uma objeção que frequentemente é colocada é: isso custa muito dinheiro. Isso não é compatível com a restrição orçamental que temos. E eu responderei, dentro do quadro atual das instituições da União Europeia e da Zona Euro que pertencemos, pode causar problemas. Depende um pouco também do crescimento da economia, se estamos num período de crescimento ou não. Mas, sobretudo, é importante que se perceba: a União Europeia e o quadro do euro formataram as políticas públicas, sobretudo ao nível da política orçamental, para que não haja crescimento. E, portanto, toda a Europa vai ficar permanentemente neste colete de forças. E seja pelo lado desta política de empregos para gente que já não tem expectativa de vir a ser empregado em outras atividades. Quer, por exemplo, ao caso dos incêndios, que foi uma coisa que de repente se impôs na agenda orçamental. Nós vamos precisar de ir muito para além destes limites. E a questão é saber se nós, enquanto país, temos consciência de que estamos metidos num colete de forças que realmente não permite o desenvolvimento do país. E isto já de si é uma questão decisiva para o futuro do país. Eu pessoalmente defendo que nós, mais tarde ou mais cedo, precisamos de romper com este colete de forças. Não estamos hoje preparados para isso, psicologicamente e politicamente. Há muitas reservas, há muita ignorância sobre o assunto. Os partidos políticos também não ajudam muito, porque muito vagamente vão se referindo, os de esquerda, à necessidade de saída do euro ou de o euro acabar, mas uma coisa muito vaga, lá de longe a longe. A sociedade portuguesa não assumiu isto como um debate sério sobre o seu futuro. Muito ao contrário de outros países na Europa que debatem isto naturalmente nas televisões como algo de fundamental. E, infelizmente, se calhar o euro vai acabar a partir da iniciativa de outro país. Eu estou certo que haverá outro país, provavelmente um grande país, que vai romper com isto. Mas que isto não é futuro, para mim não é. Mas perspectivam a saída ou a possibilidade de saída do euro como uma solução? Eu, pessoalmente, para o nosso país? Para Portugal, perspectivo que deveria ser isso, mas não vejo condições atuais para que isso se possa fazer assim e, sobretudo, de uma forma unilateral. Também não acredito que haja condições para uma forma multilateral de negociação de um desmantelamento do euro de uma forma organizada. Não estou a ver. Pode ser que se venha a impor, porque a extrema-direita na Alemanha está a crescer de tal maneira que, em dado momento, dentro do próprio governo alemão, se começa a admitir a hipótese de deixar cair aquela gente da periferia da Europa e reformular o euro num núcleo mais coeso. Mas isso são conjecturas para o futuro que não sabemos. Admito mais facilmente que o cenário mais provável é um grande país em dada altura, como a Itália, por exemplo, entender que não continua. Mas é falar sem ter bola de cristal. Sim. Paulo, saída do euro, como solução possível? Antes de abordar essa questão,
Queria dizer que esta solução para a crise que teria sido indicada, no meu ponto de vista, é uma solução que se justifica porque, de facto, o principal problema que se colocou a partir de 2008 foi um problema de procura. A economia europeia tem um problema de procura. Estou de acordo. A estrutura produtiva manteve-se intacta, portanto não houve nenhum terremoto, nenhuma catástrofe natural, portanto temos um problema de procura. Aliás, quando o Jorge refere a questão do crédito, não há dúvida nenhuma que o credit crunch, portanto a queda muito acentuada no crédito, na taxa de crescimento do crédito, foi que é considerado às empresas e aos particulares após 2008 e depois também com o agravar da situação em Portugal, com a crise das dívidas soberanas a partir de 2010, é claramente um problema da procura por parte das empresas. Mais uma vez, é a gestão de expectativas que aqui estão. Não é questão da gestão das expectativas, é as empresas não têm perspectivas de procura. Não caem encomendas lá na empresa? Não é uma questão de gestão das expectativas, não têm perspectivas de procura. Portanto, numa situação em que o problema é um problema de procura, este problema de procura deve ser combatido com política monetária expansionista e também com política fiscal expansionista. Os multiplicadores do investimento público, numa situação de depressão, são claramente maiores que nunca. Quer dizer que se o Estado fizer investimento público, o retorno que vai gerar em termos de aumento do produto interno bruto é maior, é mais do que proporcional. Mas aí discordo de um ponto. E por É isso, que o problema não é de crescimento, é um problema de empregar as pessoas. Nós precisamos de ter as pessoas empregadas. mas as pessoas acabam por ser empregadas E pelo setor privado. o perfil delas é justamente tal que acaba por não empregar as pessoas. E é para essas que eu fiz um programa social. Os números, os estudos mostram claramente que o multiplicador do investimento público é claramente maior que um, ou seja, E emprega essas pessoas. seria muito mais eficiente, Emprega a costureira de Valdoado, que não tem empregos nenhums, nem sequer... Depois aí Seria também, muito mais eficiente o Estado conduzir investimento público que depois alavanca o próprio investimento privado. também depois já começamos a entrar pela questão de qual modelo de Estado. Se falamos do modelo de Estado de Providência, ou estamos num outro modelo qualquer que Falta visa ainda ter falar sobre a questão propósitos distintos, não é? Falta falar sobre a questão. Portugal, ao sair do euro, ganha independência na condução da política fiscal e da política monetária, mas é uma independência envenenada. Porque o Banco Central Português, o Banco de Portugal, ao tentar efetuar um financiamento indireto dos déficits, tal como o BCE o poderia fazer, o Banco de Portugal pode fazê-lo, mas até um certo ponto. É muito mais fácil, em Portugal, se gerar uma desconfiança no valor da moeda, uma desvalorização do escudo e um processo inflacionário que chega muito mais rápido. Portanto, a capacidade do Banco Central Europeu de conduzir política monetária, digamos assim, quase fiscal, um quantitativismo quase fiscal, é muito superior à capacidade de um país como Portugal, fora do euro, fazer o mesmo. Portanto, muito dificilmente o poderia fazer. Não é? Então os países que têm moeda soberana por todo o mundo estão sob esse constrangimento? Estão, naturalmente que estão. Os países menos desenvolvidos, Já somos o 42º à escala mundial. Os países menos, aliás, veja-se o que é que acontecia em Portugal antes do euro, não é? Isso aí é outra razão, a inflação, a desvalorização e a não é com a mesma Vamos ter que facilidade, discutir isso melhor. não é com a mesma facilidade que um país como Portugal, fora do euro, consegue É que está a esquecer um ponto, sabe? recorrer ao financiamento monetário. O controle dos movimentos de capitais é decisivo para que isso não aconteça. E quando Portugal sair do euro, vai precisar de fazer controle dos movimentos de capitais especulativos. Vai imediatamente originar uma diminuição do investimento externo estrangeiro e tudo. E a gente não precisará tanto desse investimento externo estrangeiro que até agora, como temos visto, é praticamente especulativo. É os milhões que vêm para a bolha imobiliária de Lisboa e do Porto. Agora, uma coisa é certa, há de facto que reconhecer que o Pacto de Estabilidade e Crescimento é de facto uma camisa de forças à política orçamental e coloca uma restrição que tem pouca razão de ser na possibilidade de aplicar medidas de gestão macroeconómica expansionistas em situações de crise e sobretudo em situações de depressão. Isto há que reconhecer, portanto não há dúvida que o euro é, do nosso ponto de vista, uma espécie de uma armadilha monetária, como diz aliás o Paul Krugman, no Prémio Nobel da Economia.
permanecendo do euro, temos estes constrangimentos. Sair do euro também, por si só, não é uma forma de resolver estas questões. Eu concordaria com esta parte final, mas diria o seguinte: a saída do euro não é uma panaceia para todos os problemas do país. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Depois, saindo do euro, é preciso desenvolver política industrial, política comercial, todo um conjunto de políticas que fazem parte daquilo que foi o pacote das políticas que todos os países que se desenvolveram usaram, incluindo a política cambial. Mas pronto, isso implica alguma gestão da abertura externa, que evidentemente a China sabe fazer, Taiwan soube fazer, a Coreia do Sul soube fazer, e todos eles com a sua moeda não entraram em descalabro na inflação. Pelo contrário, atraíram investimento. Obrigada pela vossa companhia, mais uma vez. Vemos para a semana. Obrigada mais uma vez também a vocês pela vossa companhia. Façam-nos chegar as vossas sugestões de temas que gostassem de ver aqui ser tratados e vemos para a semana.